Enquanto ele estava sendo chicoteado, havia esperança, porque ele fazia e fez milagres. Coloca-o na cruz. Enquanto ele estava pendurado na cruz, ainda havia esperança, porque ele poderia descer. Só era ele querer. Mas para piorar, 3 horas da tarde ele morre. Como qualquer um desde Adão até aqui. A morte vai e o domina. Ele se entrega. Os discípulos se desesperam e voltam à velha vida. Acabou. Pensávamos que era ele. Para piorar, o corpo é tirado da cruz pela mão de homens. E quando ele desce da cruz, para a história, para a humanidade, para a religião, pecador, porque o corpo foi tirado naquele dia, é maldito, e empurra-o no sepulcro. Para piorar, Nero dá ordem para lacrar a tampa do túmulo e colocar proteção imperial. Ninguém toca. Agora ele está jogado no túmulo. Agora o pecado diz: eu venci. O último recurso. Eles agora nem direito a habeas corpus vão ter. Venci mais um. E este era o último recurso. Quando nós olhamos a anatomia, um pensamento meu, ou a biologia, com base no contexto, pelo estrago que o corpo dele sofreu na cruz, no quartel, pelo chicote, pelos espinhos, pelo grampo, no máximo 9 horas era o suficiente para o corpo dele apodrecer. Porque o pecado vem, o salário do pecado é a morte, e quando a morte vem, a decomposição entra. Colocaram ele no sepulcro e a morte entra. Vou sentir o cheiro da carniça, parafraseando. Dá 9 horas e o corpo não fede. 24 horas e o corpo não fede, nem o sangue coágulo. 48 horas, o corpo não fede. Vai dar 60 horas e o corpo não fede. Aí a morte chama a decomposição e diz: decomposição, o que é que está acontecendo? Vai chegar 72 horas e eu não sinto o cheiro de carniça como eu fico com todos eles. Aí a decomposição diz: não é comigo não, eu só posso entrar se tiver pecado. Chama o pecado e ele vai lhe esclarecer. Aí a morte chama o pecado: pecado, vai entrar o 3º dia e ele não fede. O que é que houve? O pecado diz: em tudo eu tentei, mas em nada ele cedeu. Ele é santo, ele é limpo, ele é puro, ele é puro, ele é puro, ele é puro. Ele pega chapaída, ele da rapagada chapagada e abaixo. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui, deixa eu ver o barulho de glória. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Aí Paulo diz: pela desobediência de um só homem o pecado entrou, mas pela obediência, o posicionamento de um homem só, todos vão ser justos. Aonde o pecado abundou, aonde o pecado mandava, superabundou a graça, a graça, a graça superabundou. Hey, hey. Hey. Hey guys, I play show. I play church of Vegas around. I like church of fall pre-call. I love church of Vegas.
Glória está invadindo esta casa. A unção do Espírito Santo está renovando vidas aqui. E eu ministro renovo, eu ministro variedade de língua, eu ministro milagre. Agora, recebe, agora.